Certo, pessoal, então estamos aqui na nossa sala virtual, né, onde nós iremos apresentar os nossos temas, tudo bem? Então corresponde aí ao nosso livro didático, né, o nosso tema, o encontro com a diferença, tudo bem? Beleza, galera. E quais são os nossos objetivos, pessoal? É importante a gente definir, a gente saber, né, o que a gente pretende com na exposição desses assuntos, tudo bem? Então eu gosto sempre de deixar essas exposições aí, essas informações para que vocês possam estudar com mais objetividade, que vocês possam aprender melhor, tudo bem? E ter um significado daquilo que você está estudando e aprendendo, tudo bem? Vamos lá então. O nosso primeiro passo aqui seria discutir os conceitos de alteridade, tá? O que significa esses conceitos, as questões de diferença, relativismo cultural e contrapor as ideias do darwinismo social, etnocentrismo e racismo. Tudo bem? Segunda parte seria apresentar as ideias sobre multiculturalismo e interculturalidade. Pessoal, esses conceitos são muito importantes, tá certo? Vocês estão começando o ensino médio e é fundamental que vocês tenham muito claro para vocês solidificado esses conceitos, porque a partir dele vocês irão também avançar ainda mais, vocês poderão compreender melhor os temas relacionados ao multiculturalismo, tudo bem? Vamos lá. Terceira parte, pessoal, conhecer os processos históricos de dominação e resistência durante o século XIX na África e na Ásia, certo? E, finalmente, nossos últimos objetivos seria analisar o darwinismo social, enquanto justificativa da empreitada europeia na África e na Ásia. Bom, posto isso, galera, vamos lá. Quais serão os nossos conteúdos da aula, certo? Conforme a gente já especificou no nosso livro didático, tá? A gente só resumindo aqui, os nossos conteúdos de aula serão sobre alteridade, a importância do outro, compreender a importância, né, do convívio social, da opinião do outro, tudo bem? Nós vamos estudar sobre o evolucionismo e o darwinismo social, que são teorias importantes para a compreensão do estudo da sociologia. Tudo bem? Esse conceito também de etnocentrismo, tá? Fundamental para o nosso estudo. E também esses temas de multiculturalidade e interculturalidade. Quais são as suas diferenças? O que é que cada conceito tem como particularidade. Tudo bem? Vamos lá então. Tá. Sobre alteridade e diferença, pessoal, é um conceito relevante para o estudo da sociologia, tá? Aqui eu coloquei aqui uma charge, né? Um desenho, né? Onde são as vestes desses selvagens e para que tantos ornamentos, né? São oposições, visões diferentes, tá certo? E que ilustra bastante o que a gente quer transmitir, beleza? Vamos lá. Conceitos iniciais, pessoal. O que é alteridade, tá? Conforme o nosso livro didático lá, né? Conforme a nossa compreensão bem mais objetiva, é a característica e a condição do que é o outro, tá certo? Para o indivíduo, tudo que não é ele mesmo, ou seja, tudo que não é o eu, né, é o outro. Então essa compreensão desse conceito é importante para que as pessoas possam estabelecer critérios, né, equinânimes na sua relação social. Tudo bem? O outro é aquele que cada um de nós não é, né? Então, ter essa compreensão de que a importância da opinião alheia, a importância dos conceitos alheios, né, do outro, né, e nós não reagirmos negativamente a esses conceitos, é que permite essa interação social, tudo bem? Qualquer um que vive em sociedade ou em grupo está em contato com a alteridade, tá certo? Então, resumindo, pessoal, alteridade significa tudo que se refere ao outro, né? A outra pessoa do nosso convívio social, tá certo? E que muitas vezes está fora da nossa compreensão, né? da nossa forma de ver a vida, tudo bem? Vamos lá. Beleza. E por que é importante estudá-las? Pessoal, o nosso século, aliás, o século passado, o século XX, é considerado pela história um dos mais traumáticos e violentos, né, da história humana. Houveram grandes traumas de guerras entre os países, né, entre vários países, né? Houveram milhares de milhões de mortos, tá certo? Então, devido a essa experiência traumática que a humanidade passou durante o século XX, é que foi importante para os filósofos, para os estudiosos, detectarem quais foram as origens desses conflitos e quais são as melhores maneiras de poder os países, os povos, as culturas, eles terem uma melhor compreensão do seu convívio, do seu relacionamento e evitar esses traumas, tudo bem? Então, no nosso livro didático está elencado aqui, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, que vitimaram milhões de pessoas, né, houveram enormes prejuízos materiais, tá, gerações inteiras de pessoas
morreram, né? Sonhos foram tirados, vidas foram ceifadas, e esses dois grandes eventos, né, foram muito traumáticos para o século passado, tudo bem? Em relação também a conquistas, as lutas pelos direitos civis, tá? Nós temos aqui o movimento das mulheres, o direito das mulheres. Então nós sabemos que a sociedade é extremamente patriarcal, né? Em que as mulheres perderam muitos direitos, ou lutaram muito para poderem atingir os seus direitos aí, o reconhecimento do seu protagonismo, da sua participação, da sua importância, tá? Então o movimento de mulheres, né, foi muito importante para o estudo, né, dessa vertente da sociologia, tudo bem? E também nós temos a questão do processo de colonização e descolonização, tá? Nós sabemos que a partir do século XVI, os europeus, né, os países europeus, a Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda, França, né, foram países que avançaram nas suas conquistas, né, na sua ocupação, aliás, para os continentes americanos, para o continente africano, para a Oceania, para o continente asiático. Então, esse processo de ocupação, de exploração desses continentes, né? E também depois, já no século XX, né? Século XX já começa o processo inverso, em que esses países, essas ex-colônias, elas começam a lutar pela sua liberdade, pelos seus direitos políticos, direitos civis, seus direitos de independência, né, geopolítica. Então, também foram episódios de grandes traumas, de grandes guerras, e que, portanto, foi necessário aí, né, o estudo, né, desses fatos, desses eventos traumáticos que levaram aí a compreensão teórica, né, a produção teórica dos sociólogos, né, dos antropólogos, dos pesquisadores, para entender melhor a sociedade, entender melhor esses conflitos que houveram durante o século XX. Então é importante para a sociologia estudar, né, a alteridade, o outro, devido a esses grandes traumas que houveram no passado. Tudo bem? Certo, pessoal, agora a gente vai para o nosso livro didático, né? Aí eu espero que vocês estejam aí com ele já aberto, tá? Vamos lá, o que é alteridade, né? Nós temos aqui especificado já a condição daquilo que é o outro, né? Vamos deixar bem claro aqui, né? Certo? O outro é aquele que cada um de nós não é, como nós já falamos, né? Só relembrando aqui, tá certo? Qualquer um que vive em grupo, ele está sujeito a essa alteridade, né? Você se preocupar com a vida do outro, tá? Nós temos, além do mais, a questão da alteridade e a diferença, tá certo? As palavras alteridade e diferença podem ser usadas em diferentes situações, tá? Várias concepções teóricas aí são importantes para isso, tá certo? No entanto, essas duas palavras são usadas por diversos teóricos das ciências humanas para designar, ou seja, mostrar, né, situações em que o encontro do eu com o outro tem algum tipo de choque, né, uma distinção que causa estranhamento. Então, os teóricos da sociologia vão estudar, né, por que geralmente o encontro de culturas, de pessoas de países diferentes, de costumes diferentes, de hábitos religiosos, de convicções religiosas diferentes, por que causa esse choque? Né? Quais são as origens desse choque, né? Que há muitas vezes incompreensão, certo? E muitas vezes leva à própria intolerância com relação ao diferente, tá? Como nós colocamos, né, na filosofia e na antropologia europeia, a alteridade e a diferença tornaram-se bastante importantes durante o século XX, como nós já falamos, né? Algumas experiências históricas são fundamentais para entendermos o que aconteceu. Nós estamos aqui a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Sobre a alteridade e diferença, qual a importância desses episódios do século XX para a discussão sobre alteridade e diferença, né? Quando aqui o autor cita que o outro sempre é o inimigo, né? O inimigo. Quando você não compreende o outro, né? Nas relações de guerra, nas relações sociais, quando não há essa compreensão e quando há uma predisposição em se conquistar, em dominar o espaço do outro, seja uma pessoa, sejam países, né? Sejam continentes, né? Sempre vai haver esses eventos traumáticos de guerra, tá certo? Tá? Os colonizadores europeus, eles viam as colônias, olha só que interessante, os colonizadores europeus viam os indivíduos de suas colônias como desprovidos de direitos de estudar, trabalhar, de que escolhessem uma vida digna, né? Isso aqui é muito interessante, pessoal, que
durante o período de colonização, né, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, né, eles se viam como superiores, tá? E que, portanto, eles, por essa visão superior, eles acreditavam que as outras etnias não tinham direitos, né, não seriam abraçados pela prerrogativa da lei, tá? Ou se fosse, sempre numa posição inferior, né? O outro sempre foi considerado inferior, certo? O asiático, o africano, o americano, né? Tá? Aliás, o nativo, né? Não é nem, é até uma contrassenso a gente falar americano, porque esse nome foi dado depois, mas os nativos, né, desse continente, né, que nós vivemos, tá? Tem um exemplo aqui na Argélia, na colônia africana da França. Os nativos eram proibidos por lei de aprender a ler e escrever. Olha que tristeza, né? Certo? Na África do Sul, em tantos outros lugares, como nos Estados Unidos, os negros eram vistos como inferiores e proibidos de sentar nos bancos dos ônibus, que os bancos de frequentar determinadas escolas. Olha só que terrível, né, pessoal? Então isso a gente acompanha aí por muitos filmes aí que a gente vê, né, o episódio triste que há nos Estados Unidos muitas vezes, né? E recentemente, né, sempre está, infelizmente, né, sempre está havendo esses conflitos aí interraciais, né, sociais nos Estados Unidos devido a essa questão. Tudo bem?